Uma das maiores bênçãos, peço desculpa, que eu tenho ao ser pastor desta igreja é a unidade que nós vivemos. Na realidade, nós somos uma igreja que tem um elevado grau de unidade, um elevado grau de proximidade, de cumplicidade. E isso é uma bênção. É uma bênção nós podermos chamar a pessoa que está ao nosso lado amigo. Há igrejas onde isso não é possível, seja devido ao tamanho, e o tamanho de ser tão grande que, na realidade, as pessoas não se conhecem, seja devido a alguma dificuldade que a igreja possa ter passado e que faz com que essa intimidade não seja possível. Mas temos que ser muito ingênuos para pensar que este grau de unidade que foi conquistado está assegurado para sempre. Na realidade, não está assegurado para sempre. Nós não somos imunes à discórdia e à divisão. Nenhuma igreja é. A igreja do Novo Testamento não era, e não pensem que nós somos, porque simplesmente neste tempo temos um grau de intimidade que consideramos ser uma bênção. Quem, como eu no passado, tende a achar que não necessita de protetor solar, compreende o que eu quero dizer. Eu durante muito tempo achava que não precisava de protetor solar, porque achava que não apanhava escaldões. Até que comecei a apanhar escaldões valentes. E depois compreendi que para não ter escaldões tinha que colocar protetor solar. Se nós achamos que estamos imunes a que Satanás coloca discórdia no nosso meio, devemos pensar melhor. Porque temos que nos proteger. E a única forma de nós nos protegermos para que Satanás não crie divisão em nós é focar a nossa atenção em Jesus Cristo. Nós não estamos mais imunes aos conflitos do que qualquer outra igreja, no passado ou no presente. Nós vivemos debaixo da mesma carnalidade e a única coisa que nos pode salvar de conflitos que possam ser dolorosos é a presença de Cristo e o foco em Cristo. Tenho de vos dizer que não vão faltar oportunidades para Satanás tentar criar discórdia no nosso meio. Não vão faltar oportunidades. É que se Cristo é a única coisa que nos une, sempre que nós optarmos por seguir o nosso coração e os nossos desejos, nós estamos a afastar-nos da centralidade de Jesus. E estamos a abrir a porta para que possa haver cisão, mágoas entre nós. E sabem, Satanás não bate só à porta dos outros. Não bate só à porta das outras igrejas. Não bate só à porta das pessoas que nós conhecemos, mas não aqueles que nos são próximos. Onde há unidade, o mal vai querer que haja divisão. É por isso que, em tempos em que estamos bem, devemos preparar-nos, firmados na palavra, para os tempos em que virão as tribulações. Se nós não aprendermos a nadar antes, no dia em que nos atirarem para uma piscina de 4 metros de profundidade, dificilmente iremos aprender nessa altura. Então, temos que nos preparar antes, para nos tempos de tribulação estarmos cientes daquilo que vamos enfrentar e preparados com a palavra de Deus ao nosso lado. Fomos incrivelmente abençoados ao desfrutar da unidade que temos desfrutado até ao momento. Mas existem vulnerabilidades que todos nós temos, que temos de tratar e reconhecê-las para que não haja divisão entre nós. Porque todos nós estamos debaixo da mesma carne e a carne é aquilo que nos aproxima dos nossos desejos e nos afasta da vontade de Deus. Então a questão não é se algum dia isso vai acontecer, é quando é que isso vai acontecer. Para que quando acontecer, nós estivermos firmados na palavra e não permitirmos que haja dor e sofrimento e possamos manter-nos fiéis e centrados em Jesus. Por isso é fundamental abordarmos a questão das controvérsias de forma bíblica. Como é que a Bíblia nos ensina a lidar com as controvérsias? E isso é o que vamos aprender ao ler Atos 15, 22 a 33. A ideia principal desta passagem é que Deus nos chama a abordar questões controversas com sabedoria e amor bíblico. Então peço-vos que possamos ler Atos 15, 22 a 33. E quem tiver a Bíblia
aberta na passagem. Pode ler, por favor. Amém. Até aqui. Obrigado, Nala. Quem é que já passou por tribulações da vida? Uau, esta igreja... Graças a Deus por aqueles que não passaram. São muito abençoados. Tenho que vos dizer que vão passar. Se não passaram, tenho que vos dizer que vão passar. Não é a questão de se, é a questão de quando. E se no quando estivermos preparados para enfrentar as dificuldades, vai ser muito mais fácil lidarmos com as consequências daquilo que vai acontecer. Vamos só recordar como é que chegamos a este ponto do capítulo 15. Na primeira parte do capítulo 15, é-nos dito que alguns homens da Judeia começaram a criar problemas numa igreja em Antioquia. Era uma igreja nova, que estava a nascer, estava a florescer naquilo que é a atual Síria. E chegaram homens que eram judeus e começaram a querer moldar as práticas de quem vivia naquela igreja. Dizendo que se eles queriam realmente ser cristãos convertidos, cristãos que mostravam amor para Cristo, eles tinham que se circuncidar. E isto, para quem não era judeu, era estranho, porque basicamente o que estavam a ser dito é que tu, para seres cristão, tens de te tornar primeiramente judeu. E as pessoas que estavam a nascer nas igrejas, um pouco por todo o império, elas não queriam ser judeus. As pessoas queriam se tornar diretamente discípulos de Jesus. Então isto estava a criar divisão e a contenda era grande. Nós estamos a falar de princípios que podem afastar pessoas e hoje nós temos que estar muito cientes do que é que nós dizemos e fazemos que pode estar a afastar pessoas da igreja. Quais são os temas que não são centrais e que nós estamos focados, tão focados, que nos esquecemos que o principal não é levar as pessoas a ser determinada denominação, é levar as pessoas a ser discípulos de Jesus. A circuncisão foi algo que Deus instruiu a Abraão e aos seus descendentes para ser um sinal daqueles que eram os eleitos de Deus. E isto era muito importante para um judeu. Eram os eleitos, eram os escolhidos de Deus. Um judeu não conseguia imaginar que alguém podia seguir Jesus, que era judeu, sem ser igual a ele, literalmente igual a ele. Incluindo a circuncisão. Então estes judeus começaram a criar uma força, um movimento que queria que todos se pudessem circuncidar para ser salvos. Então a contenda foi grande e Paulo e Barnabé, que estavam em Antioquia neste tempo, acabaram por confrontar aqueles homens e a tensão cresceu muito. Cresceu muito. A tensão levou a um ponto em que aquela pequena igreja de Antioquia disse: não, nós precisamos de pessoas sábias que nos orientem. Nós precisamos de procurar pessoas sábias que nos orientem. A partir daqui, irmãos, eu peço-vos, nós no final, eu vou-vos dar a lista clara de qual é a metodologia que foi usada pela igreja de Antioquia para resolver conflitos. Mas prestem atenção, porque é a mesma metodologia que todos nós podemos aplicar para resolver os nossos conflitos do dia a dia. A primeira coisa que esta pequena igreja fez, esta igreja nascente fez para resolver o seu conflito foi procurar pessoas sábias para resolver, para as poderem orientar. E então enviaram Paulo e Barnabé para ir à igreja mãe, a igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos, os grandes líderes, onde estavam as pessoas que tinham caminhado com Jesus, onde estavam aquelas pessoas, aqueles irmãos na fé que tinham sabedoria. E aquela pequena igreja disse: não, se nós temos um conflito, então vamos procurar pessoas sábias para nos orientar, para resolver o conflito. Agora, neste ponto é muito importante nós termos noção de uma coisa. Não vale a pena nós procurarmos conselhos sábios se não damos autoridade à pessoa para cumprir aquilo que ela nos vai dizer. É mesmo que dizer: bem, nós vamos enviar a igreja de Antioquia dizer, nós vamos enviar Paulo e Barnabé à igreja de Jerusalém, os apóstolos vão se pronunciar e depois nós fazemos o que quisermos. Quando nós procuramos ajuda para a resolução de conflitos, nós temos que ter a noção que a pessoa que estamos a quem vamos pedir ajuda vai ser usada por Deus para nos guiar. Se não estamos dispostos a seguir aquilo que é o conselho da pessoa, então, por favor, não peçam conselhos.
se nós não estamos dispostos a abdicar daquilo que nós queremos no nosso coração, se aquilo que nós queremos é a validação daquilo que está no nosso coração, não precisamos de conselhos. Aquela igreja podia ter decidido logo, mas colocou-se na mão dos apóstolos. E já vamos ver que uma das coisas que os apóstolos lhes vão dizer é muito difícil. Era muito difícil para aquela igreja. Então, Paulo e Barnabé vão até Jerusalém e vão se reunir com os pesos pesados da igreja. Pessoas marcadas não só por 3 anos a caminhar com Jesus, mas por tudo aquilo que foi a perseguição, a dor, o medo, mas também a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pessoas que claramente tinham a presença de Deus nas suas vidas. Uma coisa muito importante, meus amigos, quando procurarem alguém para vos dar conselhos a nível espiritual, tenham atenção quem é que procuram. Porque têm que reconhecer nessa pessoa a presença do Espírito Santo. Então comecem a orar para que Deus coloque essas pessoas na vossa vida, porque vão precisar delas. Mais tarde ou mais cedo vão precisar delas. E Paulo e Barnabé foram, reuniram-se com o conselho que estava em Jerusalém, e então o conselho toma uma decisão, e essa decisão é transmitida à igreja de Antioquia numa carta. E essa carta é o que encontramos entre os versículos 23 e 29. E a primeira coisa que essa carta diz é o versículo 24, que diz: constou-nos, estou a falar como um concílio, constou-nos que alguns crentes daqui, ou seja, que foram enviados daqui, que foram daqui, aliás, não foram enviados porque os apóstolos não os enviaram, mas que saíram daqui, de Jerusalém, vos perturbam, lançando dúvidas sobre a vossa salvação. Mas eles não tinham instrução nossa para o fazer. A primeira coisa que é dita e que é deixada clara é que as pessoas saíram daquela igreja, foram para outra, mas não foram enviados pelos apóstolos, a igreja não os enviou e eles não tinham nenhuma autoridade para ir fazer aquilo que fizeram. Muito cuidado quando falam em nome de Deus. Muito cuidado quando falam, pode não ser em nome de Deus, pode ser em vosso nome, mas depois fazem referência: eu sou da igreja X. Muito cuidado. Tenha certeza que a vontade que estão a apontar as pessoas a mostrar o caminho para a casa do Pai às pessoas, ou estão a mostrar o caminho para a vossa vontade. Muito a sério, amigos. Quando falam sobre Cristo às pessoas, vocês querem que elas sejam congregacionais, batistas, presbiterianos, o que seja, ou querem que elas sejam discípulos de Jesus? Querem que elas venham a esta igreja, ou querem que elas encontrem Jesus em qualquer igreja? Então, a carta seguiu. E, muito claro, não foram enviados por nós não temos parte naquilo que foi feito em Antioquia. Num mundo pós-moderno que defende que a minha verdade está acima de tudo, é preciso ter muita coragem para pedir conselhos a alguém e seguir os conselhos da pessoa a quem pedimos esse conselho. Porque nós achamos que a nossa verdade está acima de tudo. O problema é que, se somos realmente cristãos, nós sabemos que a única verdade que existe é Jesus. E a única forma de descobrir a vontade de Jesus, sabem qual é? Tenham cuidado. Vocês podem dizer que é a oração. Não é a oração. A oração dá-nos discernimento. Porque a palavra de Deus encontra-se na palavra escrita que é a Bíblia. Se na vossa oração vocês descobrirem algo extraordinário que a Bíblia nega, tenho que vos dizer: não vem de Deus. É por isso que é tão importante conhecer a Bíblia. É porque nós, nos nossos momentos de introspeção e de oração, nós descobrimos coisas fantásticas. Mas algumas delas podem não ser palavra de Deus. E nós só sabemos isso se conhecermos a palavra. E é por isso também que precisamos de pessoas maduras à nossa volta, para podermos confrontar aquilo que nós achamos com as pessoas que são mais maduras do que nós, que conhecem mais a Bíblia do que nós. E por aquilo que pareça, tenho que vos dizer, há sempre alguém que conhece mais a Bíblia do que nós. Então procurem essas pessoas. Só vos vão fazer bem na vossa vida. Não caminhem sós. Procurem pessoas em quem possam firmar a vossa caminhada. Algo que temos de compreender é que não basta estarmos no mesmo espaço e haver ausência de conflitos para estarmos unidos. Se formos num elevador, para o nosso
local de trabalho, ou num dia de compras, e a Primark estiver no primeiro andar e nós fomos do elevador para a Primark, sabem que aquilo é terrível. Nós estamos no mesmo espaço, num espaço para 10 pessoas, vão 15, nós estamos bem apertadinhos, bem perto, conseguimos sentir o cheiro uns dos outros, o suor, mas não há unidade nenhuma. Certo? Não basta estarmos no mesmo espaço e haver ausência de conflitos para haver unidade. Para haver a verdadeira unidade, tem que haver um objetivo comum a médio e longo prazo que nos possa mover. E como cristãos, nós dizemos que o único objetivo comum que nos pode mover para que haja unidade, qual é que é? Cristo, Jesus. Se nós tirarmos esse foco da nossa mente, se acharmos que é outra coisa qualquer, e tenham atenção, se acharmos que é a nossa tradição, vamos falhar. E tenho que vos, e comprovadamente, já falhou muitas vezes. Por isso é que houve tantas cisões ao longo da história. É porque deixou de estar o foco em Jesus e passou a estar em foco as necessidades que cada ser humano teve. Se achamos que é os ministérios que vamos desenvolver, vamos falhar. Quantas igrejas já fecharam portas porque se firmaram nos ministérios? Se vamos achar que é o trabalho social que nos vai salvar, nós vamos falhar. Porque a única coisa que nos mantém unidos realmente é Jesus. Tudo o resto tem que nascer da nossa proximidade com Jesus. Tudo. A centralidade de Jesus. Sempre foi o Jesus que uniu os cristãos ao longo da história. Sempre. E sempre que Jesus não foi o foco da igreja, a igreja passou por problemas. Podemos estar reunidos em torno das tradições, das práticas. Mas sempre que nos tentamos agarrar a algo externo a nós vamos falhar. Nós só vamos manter a nossa unidade se nos agarrarmos a algo que está dentro de nós, que é o Espírito de Deus. Porque nós realmente somos templo do Espírito Santo. E quando não compreendermos isso, enquanto não nos firmarmos no Espírito Santo que habita em nós vamos falhar. E sem dúvidas, leiam a história da igreja. Peguem num livro. Quem gosta de ler, pega num livro. E basta escolher qualquer história da igreja para verem as vezes que a igreja falhou. Porque Cristo não está no centro. Amigos, a unidade não é construída sobre sentimentos. Aliás, se construirmos qualquer coisa na nossa vida só com base nos sentimentos, nós vamos falhar. Um casamento construído só com base em sentimentos, sabe o que é que acontece? Vai falhar. As relações de amizade construídas só com base em sentimentos vão falhar. Os nossos gostos a nível profissionais, se estiver só com base nos sentimentos daquilo que eu gosto de fazer, vai falhar. Nós não podemos firmar nada na nossa vida só com base nos sentimentos. Tem que haver muito mais do que os sentimentos. E nós, como cristãos, dizemos, sim, os sentimentos são importantes, mas há algo que é superior aos sentimentos, que é Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Se nós não estivermos focados na casa do Pai, na eternidade junto do Pai, se nós não estivermos focados em Jesus Cristo, o seu único Filho, e nós estivermos focados na presença do Espírito Santo na nossa vida, no tempo presente, nós vamos falhar. Em qualquer área da nossa vida. Dentro da nossa casa há unidade? Nos nossos relacionamentos há unidade? Nos nossos locais de trabalho há unidade? Às vezes queremos construir da igreja coisas que não conseguimos construir nos sítios onde estamos mais presentes. Amigos, focar em Cristo, focar em Cristo, focar em Cristo. Nos versículos seguintes, os versículos 25 a 29, os líderes de Jerusalém reconhecem que há tensões. Nós não podemos dizer que não há tensões quando elas existem. Quando surge um problema, não podemos varrer para baixo do tapete. Nós temos que assumir que há tensões. E por isso instruem a igreja, que é composta maioritariamente por não-judeus, a evitarem coisas que ofendam os judeus. E aqui entramos num tema que realmente é difícil, que é, então, mas eu tenho que deixar de fazer aquilo que gosto, que Deus nem diz que eu tenho que deixar de fazer para que o meu irmão se sinta bem. Sabem uma coisa? Sim. É simples. Se querem viver à luz da palavra, sim. Então, mas eu tenho que deixar de usar o casaco que eu gosto porque... Sim. A verdade é que sim.
Porque o que a Bíblia nos diz é que nós temos que diminuir para Cristo crescer. E se tivermos que abdicar do que quer que seja para que o meu irmão possa aproximar-te de Jesus, sim. Temos que evitar aquilo que ofende o nosso irmão, sim. Os 3 primeiros pontos que são referidos pela Igreja de Jerusalém à Igreja de Antioquia estão relacionados com as leis alimentares do Antigo Testamento, coisas que tinham ou não, podiam ou não podiam comer. E embora estas leis já não fossem obrigatórias, havia muitos cristãos que gostavam de as observar, que as gostavam de guardar. Era uma memória. E a Igreja de Jerusalém vai dizer, se aquilo que vocês fazem a nível de comida ofende o vosso irmão, então deixem de o fazer. Aqui na igreja, há um tempo atrás, nós decidimos que íamos deixar de colocar vinho na mesa para proteger irmãos. Isso é mau? Não, amigos. Se tiverem que abdicar de coisas para proteger os vossos irmãos, abdiquem. E tenho que vos dizer, isso é o mais fácil daquilo que é a caminhada cristã. É abdicar de coisas que são para nós às vezes até secundárias, mas que muitas vezes nós não queremos abdicar porque achamos que temos o direito a elas. Porque vivemos numa sociedade pós-moderna que diz que nós temos o direito de. O único direito que nós temos como cristãos é de ser iguais a Cristo. E temos que diminuir para Cristo crescer. E o outro ponto, este ponto é um bocadinho mais sensível, porque é da imoralidade sexual. E nós vamos dizer, então, mas já não era crime, já não era pecado, porque é que o apóstolo tem que reforçar os apóstolos têm que reforçar este pedido, dizer, abstenham-se da imoralidade sexual. Abstenham-se. Fiquem longe, isso é pecado. Nós temos que reconhecer a quem é que esta carta é escrita. E em todos os cantos do Império que não fossem regidos pela moralidade judaica, judaico-cristã, já neste momento, a prática sexual não era vista propriamente, havia muito mais liberalidade do que havia entre os judeus, ou mesmo do que há hoje. Aliás, muitos dos cultos a deuses eram feitos através da prática de práticas sexuais, nos quais os sacerdotes e sacerdotisas se vendiam a quem praticava esses atos. Então, não era assim tão simples. Para aquelas pessoas, para aquela cidade, não era visto como sendo um pecado. Mas os apóstolos vão dizer, abstenham-se disso. Porque isso ofende os vossos irmãos. E é muito interessante. Porque os apóstolos podiam dizer, não façam isso porque isso vai contra a lei de Deus. E ia. Mas os apóstolos vão dizer, vão colocar as coisas no mesmo patamar, dizer, isso ofende os vossos irmãos. Às vezes nós vamos ter que dizer aos nossos irmãos que não caminham e não defendem os valores cristãos como nós defendemos, que a primeira coisa que eles fazem é ofender a mulher em casa. Ofender os filhos. Ofender os colegas de trabalho. Nós podemos chegar lá e dizer, epá, o que estás a fazer ofende Deus. Na verdade ofende, mas tudo aquilo que ofende o nosso irmão ofende primeiramente Deus. Às vezes vamos ter que chegar com a sabedoria necessária para dizer que aquilo que a pessoa está a fazer ofende realmente a pessoa que está ao seu lado. Que o vício que a pessoa tem ofende as pessoas com quem ela vive. Que a forma como ela é corrupta no trabalho ofende os colegas, ofende os patrões. E temos que ter a coragem de dizer isso às pessoas que amamos. Se nós não dizemos, acham que as outras pessoas vão dizer com amor? Quando o disserem, será com tudo menos com amor. Muitas vezes, especialmente como pessoas que vivem na Europa, o nosso primeiro instinto é insistir nos nossos direitos. Nós temos direito. Não temos este tempo de sociedade avançada para agora abdicar dos nossos direitos. Aliás, muitas das revoluções foi para conquistar direitos. Para isso é que há sindicatos. Para isso é que nós nos juntamos em grêmios. É para reivindicar os nossos direitos. O nosso primeiro instinto é defender os nossos direitos. Não queremos que ninguém infrinja aquilo que já conquistamos. E mesmo que isso possa ser muito apropriado quando estamos a falar de leis laborais ou governamentais, como seguidores de Cristo, não é assim para nós. É que não é mesmo. Nós somos chamados a relacionar-nos com as pessoas na estrada que percorremos,
olhando para as necessidades das pessoas que estão à nossa volta e não para as nossas. O cristianismo consiste em renunciar voluntariamente aos nossos direitos. É como se assinássemos um contrato a dizer: eu renuncio a todos os direitos que acho que tenho para ser igual a Jesus. Em alguns países onde há perseguição violenta de cristãos, onde eles têm que reunir durante a noite em locais fechados, há locais onde eles têm que assinar um documento a dizer: eu sei que por me tornar cristão, eu posso morrer. Eu posso perder as minhas propriedades. A minha família pode ir presa. Quando nos tornamos cristãos, abdicamos dos nossos direitos para sermos iguais a Jesus. Não é possível nós dizer que somos discípulos de Jesus e não abdicarmos dos nossos direitos. Por isso, parem um momento e imaginem uma igreja onde todos colocam o amor que têm às pessoas que o rodeiam em primeiro lugar. Imaginem uma igreja que a nossa igreja decide: nós a partir de hoje vamos cuidar com todo o amor possível da pessoa que está à nossa frente, abdicando inclusivamente daquilo que achamos que temos direito por amor à pessoa que está à nossa frente. Imaginem uma igreja onde todos estejam ansiosos por amar e servir as pessoas que os rodeiam. Imaginem uma igreja que coloca os interesses e as preferências espirituais da pessoa que está à sua frente à frente dos próprios direitos. Imaginem uma igreja que ignora a maioria das ofensas e responde ao mal com bem. Essa foi a igreja que Jesus quis trazer à Terra. O que é que nos está a impedir de sermos a igreja que Cristo quis trazer à Terra? Então, Jerusalém envia Paulo, Barnabé, Judas e Silas à igreja de Antioquia com esta carta. E é impressionante. Quando chegam, o que nos é dito é que a igreja de Antioquia encheu-se de alegria. A igreja não disse a facção de um lado ou a facção do outro. O que diz é: a igreja de Antioquia... Ouçam, a carta é escrita a dizer: vocês têm que se abster disto, disto, disto e disto. E a igreja, mesmo assim, encheu-se de alegria. Porque as pessoas a quem eles deram autoridade para dar orientação à sua vida disseram qual o caminho que eles deviam seguir. E a igreja encheu-se de alegria. E, em consequência disso, diz o texto, Judas e Silas fortaleceram a fé dos crentes daquela igreja. Meus amigos, quando somos guiados pelo Espírito Santo e quando colocamos o foco em Jesus, as nossas distrações vão começar a desaparecer. Porque nós vamos começar a ver o que é que realmente é central na nossa vida. Quais são as distrações que neste momento estão a afastar-nos de Jesus. Então, em modo de conclusão, qual é o foco de tensão que estás a passar neste momento? Só pensa bem. Este é aquele momento em que nós ficamos a olhar para a frente e não estamos a pensar em nada, certo? Não, qual é o foco de tensão? Sabe, às vezes os meus filhos fazem assim. Eu estou a falar com eles, ele está a fazer assim. Filho, não ouviste nada do que eu disse, pois não, ele continua a fazer assim. Qual é o foco de tensão que estás a passar por este momento? Qual é o foco de tensão que tens de entregar neste momento nas mãos de Deus? Qual é a decisão que tens que entregar neste momento nas mãos de Deus? E já vimos, entregar nas mãos de Deus não é dizer: Senhor, eu tomei esta decisão, valida aí, coloca aí o selo, coloca aí e dizer que está tudo ok. Não é isso que eu estou a dizer, é qual é a decisão que tens de tomar e tem que ser Deus a dizer-te qual é o caminho que tens que seguir. Tens um problema familiar que te arrasta, que se arrasta na tua vida e que está a gerar uma ferida imensa na tua vida e que essa ferida não para de sangrar. Tens uma dificuldade com um amigo próximo ou com amigos que te estão a afastar de Jesus e tu não consegues pôr um ponto final num relacionamento tóxico. E quando digo pôr um ponto final num relacionamento tóxico, muitas vezes nem é afastar-te da pessoa, é ser uma pessoa. Estabelecer limites.
Estás a ceder nos teus valores cristãos para manter o teu local de trabalho, para manter os teus colegas de escola, para manter os teus colegas do trabalho. Estás a abdicar dos teus valores cristãos. Tens decisões realmente difíceis que tens que tomar neste momento. E não sabes como fazê-lo. Então agora sim. Podes passar o último slide, por favor? Conselhos práticos que o texto hoje nos dá. Mais prático que isto é impossível, amigos. Primeiro, pede conselho a pessoas maduras na fé. Pede conselho a pessoas maduras na fé. E se disseres que não tens, ou não conheces bem a igreja onde estás, ou não conheces a igreja de Cristo que te rodeia. Mas procura pessoas maduras na fé. Pessoas que se firmam na palavra, que conhecem a palavra. Pessoas de oração. Procura pessoas. Primeira coisa, procura conselhos. Depois, juntamente com este pedido de conselho, é dar autoridade espiritual à pessoa. Já vos disse, autoridade espiritual não procurem ninguém. Continuem em piloto automático e logo veem onde é que vão parar. Se procurarem conselhos, têm que dar autoridade espiritual à pessoa para guiar a vossa vida. Eu, por exemplo, para além da parte familiar, dou autoridade espiritual, completa autoridade espiritual ao conselho desta igreja, para ser corrigido, para tomar decisões, e é um grupo de amigos, pastores, a quem me submeto. A quem é que vocês dão autoridade espiritual na vossa vida? Tem que encontrar alguém, amigos. Senão, tem todos os ingredientes que são necessários para se estamparem no caminho. E basta olhar para as vezes que já se estamparam. Eu sei isso porque basta olhar para a minha vida, não é? E não imagino que a vossa seja muito diferente da minha. Então procurem pessoas maduras na fé e pessoas a quem dão autoridade para quando elas se pronunciam, vocês não andarem a remoer e dizer assim, tu dizes isso, mas eu quero seguir à minha maneira. Terceiro, não regateis com Deus. Se estás a procurar uma pessoa madura na fé para te dar um conselho, se achas que Deus não te está a falar a ti, é muito provável que Deus use essa pessoa para falar aquilo que tu precisas escutar. É isso que é dar autoridade. É não regateis com Deus aquilo que Ele está a dizer por meio delas. Depois, amigos, coloquem em prática. Pedem um conselho. Não basta aceitar o conselho. Tem que se colocar em prática. Não colocar em prática o conselho é a mesma coisa que não escutar o conselho. Então, procurar pessoas maduras na fé. Dar-lhe autoridade para seguir os passos que eles nos vão dar como orientação. Não regatear aquilo que Deus está a dizer por meio delas. Colocar em prática. E depois, no final, mesmo que seja com uma lista de coisas que nós não gostamos, como foi para a igreja de Antioquia, porque na realidade havia coisas que não eram simpáticas para a igreja de Antioquia, eles tinham que fazer, alegra-te com a certeza que o caminho que estás a trilhar é aquele que te faz ficar mais parecido com Jesus. Alegrar-nos, mesmo quando o caminho que percorremos não é o caminho que nós inicialmente gostaríamos de ter percorrido. E isso é o que significa que todo este processo nós estarmos a diminuir e Cristo estar a crescer em nós. A questão é se estamos dispostos. Se estamos dispostos. Porque é isto que gera unidade. A unidade não nasce quando nós fazemos a nossa vontade. Nasce quando nós escutamos aqueles que estão à nossa volta. Quando nós nos dispomos a ser por Deus. Então, pede conselhos, dá autoridade, não regateja o que Deus está a dizer, coloca em prática e no final alegra-te com aquilo que é o conselho que vais ter pelas pessoas que estão à tua volta. E em tudo isto, volto a dizer, se não têm pessoas na vossa vida que são pilares de fé, de oração, procurem-nas, porque elas existem. Eu tenho que vos dizer uma coisa, se começarem a procurá-las, mais tarde ou mais cedo, daqui a uns anos, vocês vão ser essas pessoas que vão estar a guiar os vossos filhos, os vossos netos, os filhos dos outros,
Porque é assim que nascem pessoas de fé. Pessoas que caminham com outras. É isso que são discípulos. Pessoas que imitam outros. Que imitam Jesus. Que Deus nos guarde no caminho, amigos. E nos possamos aproximar assim da mesa do Senhor.